Bom dia mesmo ou não? Bom dia. Senhores, prazer imenso tê-los aqui num sábado que alguns não têm aula, não deveriam estar aqui, pelo menos a turma 3 ou a 4 não deveria estar aqui, mas os 3 e 4 que estão aqui, obrigado por ter vindo, né? A turma 1 e a turma 2 necessariamente tem que estar aqui, né? Pessoal, vocês que são da turma 3 e turma 4 que estão aqui ainda não estão acostumados com esse movimento que a gente chama de oficina integradora. O que é oficina integradora? Explicando rapidamente para T3 e T4, a oficina integradora é uma forma de colocar vocês que estão no curso de pós de frente para profissionais que fazem o mercado, de frente para profissionais que já suaram o sangue, como eu gosto de brincar com vocês, que estão a longa data aí fazendo o mercado do digital. Tivemos já a primeira oficina integradora, nós tivemos aqui com o Anderson de Andrade, a T1 pegou o Anderson de Andrade, né? O Anderson falou sobre empreendedorismo. Depois tivemos uma segunda oficina com o Rodrigo Bianco, que acabou de dar aula para T2. O Rodrigo veio falar um pouco de conversão em mídia online e virou professor da T2. E hoje eu tenho o prazer, é um prazer imenso para mim mesmo, ter o René de Paula. Quem conhece o René, quem acompanha o René aí nos últimos 15 anos... Que é um outro cara, a gente sabe, mas quem acompanha o René nos últimos 15 anos sabe o quanto ele contribuiu e muito para esse movimento que a gente chama do marketing digital. O René foi meu professor no MBA e a grande satisfação que eu tive ao terminar o MBA é que 2 semanas depois eu estava tomando café com o René, do nada. Ele me deu aula, 2 semanas depois sentamos para tomar um café. E de lá para cá, conversamos muito pouco, mas o pouco que a gente conversa sempre tem alguma coisa interessante para contribuir com a minha formação, com a formação de vocês. E o René, hoje eu digo para vocês, o René é, na minha opinião, uma das pessoas chaves nesse processo todo que nós construímos há um ano atrás. E eu pedi, gentilmente, que o René viesse, ele aceitou. Felizmente ele aceitou, né? Felizmente ele aceitou. Vir aqui e bater um papo com vocês. A conversa aqui hoje não tem aula. Não é aula. O René vai estar à disposição aqui no máximo 1h30 aqui, conversando com vocês. Ele vai explicar um pouco sobre tudo isso que a gente já falou de marketing, negócios, internet, o que ele fez durante a vida toda. E vocês estão liberados para... Renê, tal coisa. Renê, tal coisa. Tá? Renê, obrigado, cara. Cara, obrigado. Eu tô até meio sem jeito aqui. Não fique. Tá se você tá sem jeito, eu estou emocionado. Tá. Pessoal, o Renê tá com vocês. Obrigado, vamos lá. Gente, bem legal estar aqui, bem legal estar aqui. E aí eu tenho que fazer antes um pequeno anúncio, né? Vamos supor, de repente vocês estão conectados, fala, por que esse cara, o René de Paula e tal, se vocês fizerem uma busca, aparecer alguém assim, calcinha e sutiã, alguém de cueca, não fui eu, tá bom? Não fui eu, não tem nada a ver com isso. Mas a verdade é que eu tenho um homônimo, que é um fotógrafo super talentoso, que se chama René de Paula. Até se vocês entrarem em renedepaula.com.br, é o site do cara. E ele vive fotografando o namorado da Madonna, barriga de tanquinho. Essa semana mesmo a moça falou, René, eu vou te mandar um book. Eu falei, não mande book, é o outro René. Tem que explicar, tal, cada um tomou um rumo diferente. Eu sou o René chato, basicamente. Mas é engraçado porque vocês têm um privilégio que vocês estão entrando, vocês estão estudando para um mundo novo, né? Então vocês já estão tendo uma formação específica, estão conseguindo aprender com um monte de gente legal e tal. Minha formação original foi comunicação. Eu fiz rádio e TV, não tem nada a ver com nada. Eu trabalhava em televisão e aí em 95, 96 começou a ter conexão à internet para as pessoas físicas, né? E aí eu me encantei, e aí eu tinha uns amigos meus de faculdade que tinham uma pequena agência. Então em 96, quando não existia nada, assim... Eu falei, cara, gostei, eu quero fazer essa história. E na época não era mercado, não era mídia, ninguém sabia como cobrar. Eu cheguei a trabalhar em lugares que quando você queria fazer um site, como é que você cobra? Então eles imprimiam em página 4, cobravam por página. Eu vi coisas estranhas. Então, nesses últimos 18 anos, a gente tem, sei lá, construído um motor com o carro andando. Né? Então vocês têm esse privilégio de já estar aprendendo, discutindo e tal. A gente foi meio tentativa e erro. No meu caso, muitas tentativas e muitos erros. Então foram 18 anos muito movimentados, né? Então, até para dar um pouco de perspectiva, assim que eu entrei nessa área, apareceu uma oportunidade numa agência de publicidade. Eu nunca tinha pisado numa agência de publicidade. Tanto que o cara falou, olha, é na UMAP. Eu
Eu falei, mapping, né, porque aquela loja grande, eu não sabia que existia um mapping. Era um mapping super premiado, foi legal e tal. Então eu passei por algumas agências, passei pela MAP, agência Clique, o Anderman e tal, numa época um pouquinho antes da bolha. Aí veio a bolha, que foi em 2000 mais ou menos, graças a Deus vocês não passaram por isso. A casa caiu e aí eu acabei me direcionando um pouco longe da publicidade, que nunca foi muito a minha praia, para a questão mais de projeto e de produto. Então aí eu tomei outros rumos, já participei de projetos de e-commerce, participei de projetos de portal, aí eu acabei caindo em empresas maiores, fui parar uma época em banco, na parte de banco, eu estava no Banco Real numa época que eu estava investindo em comunidades, vai entender, mas tudo bem, passou inclusive o próprio Banco Real. Aí eu acabei indo parar onde que eu fui parar depois disso? Eu acabei indo parar na Sony, da Sony fui parar no Yahoo, não na parte comercial, mas na parte de produtos. Do Yahoo fui parar na Microsoft, fiquei 3 anos lá. Da Microsoft eu saí, fui parar na Local Web. Da Local Web eu saí, fui parar na Cubo. Então o meu currículo é de deixar qualquer cara de RH de cabelo em pé. Toda vez que um cara de RH pega o meu currículo e fala, qual é o seu problema? Cara, desculpa, você sabe aquelas coisas de aquecimento global, o urso polar, então eu estou andando em gelo fino, assim, você vai pulando de iceberg em iceberg, porque é uma vida muito instável. E aí nesses 18 anos, uma coisa curiosa, é engraçado falar de 18 anos de experiência, porque na real isso não quer dizer tanto, porque mudou tanto, esse mercado da gente muda tanto, que ele força você a jogar fora o que você achava que sabia, e aprender um monte de coisas novas que talvez você consiga aprender ou não, e força a gente a se reinventar. Então, na real, estou há 18 anos no mercado, bela porcaria, porque assim, é que nem você falar que você conserta a máquina de escrever, ok, ninguém mais tem máquina de escrever. Né? Então, esse mercado da gente tem forçado a que os profissionais meio se reinventem, ou se redescubram. Né? No meu caso, como eu fui nessa área meio por paixão, por tesão, tal, não foi tipo, eu sou desenvolvedor, ou eu sou um marqueteiro. Não, eu era produtor de TV, eu trabalhei aqui agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu tive que ir meio dançando conforme a música. Puxa, o quente agora são grandes projetos, puxa, como é que eu gerencio grandes projetos? O quente agora são produtos para 100 milhões de pessoas, puxa, como é que você gerencia um produto? Então, eu fui me reinventando, em alguns momentos com mais facilidade, outros momentos com muito mais dificuldade. Eu confesso que desde que começou essa história de social media, eu entrei em crise, porque eu acho isso chatíssimo, acho de uma chatice absolutamente infindável. E eu me recuso a me especializar nisso. Aí só que o mercado só contrata a gente social media, eu acho isso um porre. Então, volta e meia eu tenho que me reinventar. Mesmo agora, depois que eu saí eu estava na Cubo, saí, fui para uma startup, saí e tal. A hora que eu paro e olho, ok, vou para o mercado de novo. Como é que que chapéu que eu ponho na cabeça? Como é que eu me anuncio? Né? Então eu passo por esses momentos com muito mais frequência do que o meu médico recomenda, entendeu? Porque é um processo relativamente desgastante. Eu estou colocando isso primeiro para colocar, sei lá, um pouco sob perspectiva a história da experiência, mas também para dar para vocês um cheiro, pelo menos, do que é focar nessa área. Focar nessa área, essa área é um alvo móvel. Essa área é um alvo móvel. Essas coisas quando você começa a descobrir como é que funciona, o negócio parou de funcionar, já entra um outro negócio. Aí a hora que você começa a entender a API do Facebook, o cara muda a API de novo. Então você está sempre meio correndo atrás do prejuízo. Tá? Vou contar uma coisa curiosa que eu percebo, é assim, essa semana eu acabei de fazer foi a última semana de um projeto bem legal. Eu estava no mercado procurando alguma coisa legal para fazer, e os meus amigos da Microsoft, não tanto o pessoal de tecnologia, mas o pessoal de mídia dos canais da Microsoft, tipo MSN, Skype, Outlook e tal, eles me chamaram para fazer um projeto. Falei, Renê, é o seguinte, a gente precisa falar com o mercado, vamos falar de inovação, vamos fazer um plano que você vai circular pelas agências e pelos anunciantes para provocar todo mundo. Eu falei, como assim provocar? Eu falei, não, o que acontece é que de uns tempos para cá, os anunciantes e as agências também, eles reduziram tudo que dá para fazer em digital em 2 coisas, Google e Facebook. Né? Virou trabalho de preso, né? O digital, que era uma coisa tão criativa, virou praticamente trabalho de contador, né? Você estava com uma planilha Excel, planilha Excel para lá, planilha Excel para lá, ficou chato pra cacete. Né? Cadê a criatividade, cadê
vocês devem ter visto a história do storytelling, né? Como é que você conta as histórias. Então vamos rodar pelo mercado para tentar levantar um pouco essa bola. E eu fiquei feliz com essa história porque eu estava com uma impressão muito parecida. Faz anos que eu venho batendo nessa tecla. Eu falei, cara, o trabalho da gente está empobrecendo, o trabalho da gente está empobrecendo, o trabalho da gente está empobrecendo, né? Está ficando chato. Se for assim, eu mudo de área de novo e vou fazer alguma outra coisa, né? Está ficando chato. E aí eu fui a campo e aí conversei com um monte de agências de São Paulo, Rio, falei com grandes anunciantes e tal. E meio que se confirmou o que eu estava imaginando, que é uma fotografia curiosa do mercado. E vamos ver se eu consigo passar para vocês essa visão. Assim, quando a gente fala de digital, é a mesma coisa que falar de nada, porque na verdade tudo é digital hoje, então dane-se, né? Se tudo é digital, então nada é digital e tal. Então a gente tem que escolher o que a gente quer. Quando a gente fala de digital, a gente está falando do que? Empreendedorismo, é uma startup? Ok, esse é um rumo. Você está falando de mídia, esse é outro rumo. Você está falando de pegar uma empresa e montar uma plataforma interna para melhorar os negócios, esse é outro lado do digital. Tem vários lados. Tá? Eu, pessoalmente, eu não gosto muito da parte de campanha, mídia e tal, porque para mim é um pouco desgastante, porque você é meio barriga de aluguel, entendeu? Não foi você que fez o sexo, não é você que vai cuidar da criança, você só fica parindo criança o dia inteiro, é meio chato, não tem continuidade e tal. Eu sempre gostei de coisas um pouco mais duradouras. Mas então eu vou tentar compartilhar com vocês como eu estou vendo o mundo da gente hoje, e eu acho que vale a pena começar talvez pelo mais fácil, que é pela questão do marketing. Tá? Desde o começo, desde que eu me lembro por gente, internet não é... A gente achava que era a solução, mas para todo mundo era um problema. Você entrava numa empresa e falava, puta, lá vinha aquela mala, aquele moleque de internet, porque o cara de TI ficava louco, o cara de marketing ficava louco, o cara de jurídico queria matar você, o cara de comunicação achou que estava... Desde o começo a internet foi elefante na loja de cristais, a gente sempre foi um pé no saco, né? E por quê? Porque qualquer ideia que a gente tinha atravessava vários departamentos, né? Por natureza, você fala, vamos fazer um site... Bom, aí você já atropelou todas as iniciativas que os caras tinham lá dentro. Então, nunca foi tão bem-vindo assim, sempre foi complexo, tá? Aí, legal, aí tem uma primeira geração de profissionais que se encantam, puta, internet é super legal, vamos trabalhar com isso, vamos montar minha agência e tal. A questão é, o que dá dinheiro? Como é que você cobra? Né? No começo, quando o digital era fazer site para os outros, e tem muita gente que vive disso até hoje, conheço gente no interior de São Paulo, que vive fazendo site, é um bom negócio, fazer site até que era tranquilo, você sabe como cobrar, né? Mas aí de repente, quando o cliente gosta de você, aí você está desde trocando o cabo de rede do cara, até fazendo a campanha do Google, até formatando a máquina do sobrinho, não acaba assim, né? Aí você tem que refazer o logo, aí você fala, puta, peraí, aonde que começa o meu trabalho, onde é que para, né? Com o tempo, o que eu percebi foi que assim, algumas agências foram se acomodando. Eu falei, cara, essa história de falar que eu sou 360, desencana, eu não consigo entregar. Essa história de falar que eu faço tudo, é muita dor de cabeça, eu não vou entregar. Né? Então cada um começou a se especializar. Então surgiu a agência, que eu conheci um rapaz do Sul, que ele montou uma agência que só faz banner. Faz banner, é uma fábrica de banner. Estava feliz da vida, só faz banner. Aí de repente tem agência que só faz Google, né? Tem agência que só faz social, aí tem agência que só faz branded content, né? Vídeo, conteúdo assim. Tem agência que só constrói sites. Cada um se especializou, certo? Agora o cliente, como é que o cliente se acomodou? Eu sou um cliente grande, sei lá, sou o Itaú. Itaú tem 30 agências. Tem uma agência que cuida do banner, uma agência que cuida de social, uma agência que cuida não sei do que lá. Só que o que acontece? Isso é para você tocar o dia a dia, papai e mamãe. Eu falo papai e feijão, né? Mas esse é arroz e feijão, né? Ou a mamãe com arroz. Não, papai e mamãe ou arroz com feijão. O arroz com feijão, você faz assim, você picota, ó, aquele cara ali só vai cuidar, fala aí, da segurança do site. Aquele outro cara ali é o cara que faz o logo. Que você quebrou em pedacinhos. O digital, que era uma coisa grande demais, virou um quebra-cabeças, tá? Para resolver o dia a dia, tudo bem, né? Você se especializou e tal. O que acontece? De uns tempos para cá, o cliente começou a perceber que não era só resolver o probleminha, que ele tinha que inovar, que ele tinha que encantar, que ele tinha que se diferenciar, né? De uma hora para outra, porque assim, nos últimos anos,
quem é de digital falava com um gerente que tinha um crachá desse tamaninho, né? Você ia lá, você não falava com o presidente, você não falava com o diretor, você falava com o mané, que tinha uma gravata engraçada, né? Sempre assim, e que tinha um crachá assim, o budget assim, várias coisas pequenininhas, certo? De uma hora para outra, o presidentão falou, meu, seguinte, ó, o Itaú está inovando, o Bradesco está inovando, a gente também quer inovar, a gente quer fazer alguma coisa legal pra caramba, né? A questão é, com quem que ele fala? Com quem que ele fala? Ele fala, putz, eu quero inovar, inovação é a palavra da hora e tal. A hora que ele vai falar com as agências que ele tinha, que antes eram inovadoras, todo mundo ficou tático. Cara, não, desculpa, como assim inovar? Como assim encantar? Desculpa, eu só faço o Google, ou eu só faço não sei o que do Facebook. Então, surgiu um fenômeno estranho que é, surgiu uma demanda para fazer coisas que fossem realmente muito legais, e de uma hora para outra o mercado digital tinha virado um mercado de especialistas, né? Tinha virado, é como se fosse, sabe quando você vai num buffet por quilo? Assim, eu faço brócolis, eu faço feijão, eu faço arroz, aí o cara pega assim, monta tudo e paga por quilo, né? E aí o que acabou acontecendo é que as grandes empresas, elas acabaram se estruturando internamente. Então, sei lá, um Itaú da vida monta um departamento interno de inovação. O Itaú contrata 50 pessoas de User Experience. Ou o Bradesco tem uma área de canais gigante lá dentro que, né, que cuida dessa história. Eles começaram a internalizar. Por quê? Porque o mercado não dava conta. Então era uma coisa maluca, parecia briga de marido e mulher. Você ia falar com a agência fala, puta, que saco, o cara só me pede arroz com feijão. Aí você ia falar com o cliente fala, puta, a agência só me propõe arroz com feijão. Eu não sei como é que eu resolvo a minha vida. Eu não tenho um interlocutor legal para falar de inovação. Esse é o retrato dos últimos anos. E eu acho que não é nem culpa de ninguém, simplesmente as pessoas se acomodaram com as maneiras viáveis de fazer dinheiro, ou até com a sua vocação. Você fala, cara, eu sou desenvolvedor, eu não tenho nenhum criativo aqui, eu não sei fazer interface, eu não sei criar, eu sei fazer código. O cara se especializou, só que o problema é que uma hora levanta a barra da demanda, as pessoas começam a ficar mais exigentes. Eu acho que a Apple tem muito a ver com isso, porque a hora que aquele cara de TI, que costumava ser o cara super coxinho, ele pega um iPad na mão, o cara fala, uau, eu também quero, né? Eu quero ser tão legal quanto a Apple, né? Aí isso acho que levantou a barra de todo mundo. Então, se a gente pegar várias empresas, tipo o Pão de Açúcar, criou aquele Pão de Açúcar digital, um monte de empresas foram meio se organizando e sobrou pouco para as agências fazer. Nesse tour que eu fiz agora pelas agências, é até meio deprê. Porque quando você vai falar com um cara que é aquele cara super criativo, que estudou várias ferramentas, que fica acompanhando os cases de Londres, o Instagram de não sei de quem, o que ele tem para fazer é fundo de Twitter. O que ele tem para fazer, o cara passa o dia inteiro fazendo caca. Né? Pô, não estou brincando, há 5, 10 anos atrás, eu juro que você tinha mais margem para criar, para inventar, para fazer coisas loucas. Hoje não tem, você tem as APIs aqui, as APIs lá, e é isso que acontece. Então você percebe nas agências uma certa frustração, porque de uma hora para outra o digital caiu na mesa de compras, entendeu? Já não é mais aquela coisa legal. Aí o cliente quer filé mignon, aí como ele olha para você e fala, putz, você não vai me entregar o filé mignon, eu vou procurar quem me entregue, ele só deixa para você alguém fala com uma carne que não é legal, é pescoço, não sei. Não tem de carne. É isso, não tem de carne. Bom, aí o que rola? É osso. Pois é, osso é bom. E aí o que acontece? Curiosamente, há uns 2 anos atrás, eu estava já sentindo um pouco dessa história, eu falei, cara, o que tem de legal para fazer nesse mercado? Porque está muito chato. Eu não sou engenheiro, eu não entendo nada de Excel, se me der um Excel na mão eu surto, eu não lido bem, eu não sei nem preencher os quadradinhos, eu não gosto. Eu falei, pô, cara, não é possível, né? Eu vou fazer uma confissão. Na verdade, eu comecei a fazer engenharia, larguei e fui para a rádio e televisão. Então, assim, quando alguém me força de volta para a engenharia, eu tenho uma certa sensação esquisita. Aí eu falei, putz, não é possível, está muito chato e tal. Aí eu descobri uma agência chamada Cubo, vocês conhecem a Cubo? Cubo CC do Martini? O Martini é um velho de guerra também, conheço ele faz tempo. Aí eu fui lá conversar, me encantei, por quê? Porque era uma agência que estava fazendo coisas uau, né? Tipo, realmente uau, uns cases insanos, assim, case desde um capacete interativo que o cara pula a janela num bungee jump e sobe no avião e faz. Você fala, cara, vocês estão fazendo isso, que legal. E eu fui lá porque eu fiquei muito curioso. E esses caras estavam fazendo um sucesso louco, porque justamente os grandes anunciantes falaram, pô, finalmente alguém vai me ajudar a fazer alguma coisa. A expressão corporativa para isso
não é muito bonita, tem moças aqui, tá? Mas é alguma coisa do balacobaco, vamos dizer assim. Né? Ah, o cara vai me ajudar a fazer um troço do... Então é isso, é expressão corporativa, o presidente fala assim, é jargão. Então, eu fui para lá e realmente eu fiquei muito impressionado. Falei, pô, por que esses caras conseguem fazer coisas legais? E por que eles fazem tanto sucesso? Na boa, o telefone tocava, a Samsung estava lá, o Google estava lá. O telefone tocava, eu vi presidente de empresa e falei, eu quero conhecer vocês. O presidente ia até lá no escritório da gente e assistia uma apresentação. Por que isso estava acontecendo? Porque era uma agência que estava saindo fora dessa fórmula do papai e mamãe, do papai com feijão, etc. Por que ela tinha de diferente? Os caras eram mais criativos? Talvez, mas o que estava acontecendo, isso é uma coisa curiosa. Alguém trabalha em agência aqui? Com que a agência ganha dinheiro? Mídia. Porque normalmente quando você compra a mídia, o veículo te dá uma comissão. BV. Alguém já ouviu falar em BV? Você sabe do que se trata? BV? Sim, não, talvez? Vamos supor que... Alguém, eu conto o que é BV rapidamente. Eu também não sabia. Demorei 40 anos para descobrir que desgraça é essa. 49. E a questão é a seguinte. Vamos supor que você é um puta anunciante legal. Fala uma empresa grande, Volkswagen, não sei. Aí você chega para a agência e fala, olha, aqui eu tenho uma verba esse ano de 50 milhões de reais. Agência, como você acha que eu deveria aplicar a minha verba? Como é que vocês acham que a agência faz? Que ela vai pensar qual é a sua estratégia, qual é o seu público-alvo, não, para atingir essa classe social aqui e acolá, vou fazer um puta plano legal. Não é bem assim. Porque, na verdade, o que acontece? Alguns veículos, sobretudo TV, Globo, etc. e tal, e também mídia impressa, Veja, etc. e tal, quando você coloca dinheiro lá, além da comissão normal, tem uma comissão, certo? Tudo bem, a comissão faz parte. Os caras se dão uma bola por fora. Essa bola por fora chama BV, bonificação por volume. Né? Então, assim, os veículos tradicionais, eles praticamente compram as agências. Compram com uma grana surreal. E é dinheiro mole. Por que você acha que os caras andam de Mini Cooper, né? Tudo branquinho, lindo? Porque é um dinheiro entrando. E de novo, na hora de você escolher, a escolha, o trabalho do cara que está fazendo o teu plano ali, não é exatamente o que vai ser melhor para o meu cliente, acaba sendo aonde que eu levo mais bola. É leilão, isso é leilão, não é legal, não é bacana. Aí, às vezes, eu já falei com colegas, eu falo, não, é o business. Quando alguém fala que é o business, o cara já abraçou o diabo, não é business, vai dar bom business. Bom, como no Brasil, isso é uma coisa brasileira, tá? BV é uma coisa brasileira, não tem em nenhum outro lugar. Fora, custa tanto? Não, fora é assim, fora você tem, quem compra a mídia é um birô de mídia, não é a agência. A agência faz a criação, cobra pela criação, o birô de mídia cobra a comissão dele, acabou. Aqui não, a agência faz a criação de graça e cobra a mídia. Qual é a desgraça disso? Quando surgiu a internet lá atrás, e os grandes veículos só com a internet é uma ameaça, o que acontece? Põe o dinheiro aqui, não põe o dinheiro na internet, para com isso. Então é por isso que eu acho que vocês conhecem o Michel Lentz. O Michel publicou essa semana, o Michel é outra amiga dele também, que nos Estados Unidos, pela primeira vez, o dinheiro colocado em mídia digital superou a televisão. Sim. Tá? No Brasil, como é que a gente está? A gente é 15 vezes menos. Por que a gente é 15 vezes menos? Porque a televisão vai lá e banca as agências, etc. Então, assim, digital no Brasil sempre teve que lidar não só com, a gente tem que educar todo mundo, a gente tem que catequizar, evangelizar. Não é só isso, é uma questão econômica. Tá? Eu já tive um colega que ele veio do que a gente chama de offline e foi trabalhar com a gente online. Ele falou, pô, mas que pé no saco, o online dá muito mais trabalho. Né? Se eu tivesse um offline, eu ia ganhar 4 vezes mais com um terço do trabalho. Eu falei, pô, qual é a graça desse troço? Eu falei, bom, pois é. Então tem uma questão econômica que ninguém toca muito no assunto, porque é lógico, todo mundo leva o seu. Todo mundo quer ganhar o seu bebezinho. Eu já tive conhecido meu que estava entrando numa agência nova e ele chamou os amigos e falou, pô, eu tenho que saber quem é o contato na Globo, o cara da Globo que decide BV, porque se ele não me der BV eu nem abro a agência, não tem como abrir. Então é um mercado um pouco viciado como qualquer outra coisa por aqui. Né? Se eu quiser montar uma padaria, provavelmente deve ter uma máfia da farinha, deve ter um troço desse. É como funciona.
Então, essa distorção acabou fazendo com que o digital no Brasil sempre ficasse com o osso. O digital fica ali na porta do fundo, o digital fica... Com o tempo, o que acabou salvando... Sabe o que salvou a gente, na boa? Isso é muito curioso. Por que o digital tem crescido ultimamente no Brasil? Porque o mercado acordou? Não, porque as grandes multinacionais, tipo Unilever, Procter & Gamble, está vindo uma diretriz global e fala, olha, sabe a sua verba? É 80% para offline e 20% para digital. Então, os grandes clientes internacionais, que não estão nem aí se o Brasil tem BV ou não, e falam, meu, você vai ter que botar 20% dessa grana no digital. Então, o que está acontecendo aqui é simplesmente um reflexo de uma pressão internacional para que a coisa fosse um pouco mais equilibrada. Então não é que o digital está melhorando porque a gente é legal. Não, é porque simplesmente as Unilever da vida, Coca-Cola, elas são obrigadas a colocar mais dinheiro no digital. Então, vamos lá, de novo. A grande questão não é nem técnica, evangelização, cultura, é como é que você ganha dinheiro com essa história. Tanto que muitas agências acabaram crescendo muito a hora que elas descobriram que valia mais a pena fazer mídia, né? Fazer mídia e ganhar alguma comissão, porque o digital também tem uma comissãozinha ali, tá? É pequena, mas tem. Ou então fazendo produção das peças. Então cada agência foi meio se acomodando. Só que aí ela resolveu o próprio problema, falou, bom, ok, tom azul, estou ganhando meu dinheirinho na boa e tal. Mas aí de uma hora para outra a demanda cresceu. Tá? Então você vai, eu estava lá na Cuba, eu lembro que tocava o telefone lá, a menina falava, olha, é o seguinte, eu sou da empresa tal, multinacional tal, meu presidente falou para ligar para vocês porque ele quer alguma coisa, caralho, claro, vai, do balacobaco. Ele quer, eu falei, bom, seja um desenho pelo menos, né? Não sei. Então, aí você percebe que tem gente querendo fazer coisas legais, querendo causar impacto, só que não tem mais com quem falar, porque cada um se isolou no seu. Tá? Isso, de uma certa maneira, abre oportunidade, tanto que muitas agências em São Paulo começaram a contratar gente para fazer pirotecnia. Um cara que vai fazer uma bola, que tem uma câmera dentro, que você chuta, cai numa máquina, um Kinect. Tá? Por quê? Para fazer um pouco, para não perder a oportunidade. Porque, sei lá, a tua agência normal é a agência XYZ. O cara só faz arroz com feijão. Fala, então eu vou... não, calma, eu vou contratar um cara com cabelo bem esquisito, um cara bem estranho, um belo nerd, um nerd certificado e tal. Esse nerd vai fazer umas coisas que você nunca viu. Obrigado, aí pronto. Né? Mas aí ficou um pouco na questão da pirotecnia também. De qualquer maneira, eu percebo que ainda hoje, apesar de você ter esse investimento obrigatório em digital, apesar de você ter os clientes cada vez mais antenados e tal, eu percebo que a coisa não é muito bem equacionada, porque nem sempre a conta fecha. Tá? Então, eu estou chamando a atenção para aspectos que não são tanto tendências vanguardistas do não sei do que do digital, mas realidade, Brasil, mercado, grana. Né? Pronto, esse é o primeiro pacote do que eu vejo hoje, que é uma questão um pouco mal resolvida. A segunda questão que eu acho que é bastante interessante hoje também foi um efeito que a gente não podia prever, que era o seguinte: com o tempo as pessoas foram se especializando. A minha geração é uma geração de generalistas, porque ninguém sabia nada mesmo, então quando você não sabe nada, você é um generalista. Então a gente era generalista, não sabia nada, mas aí começa a especializar. Então tem cara que é desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, arquiteto de informação, começa a ter especialidades, né? Desculpa, eu só faço mídia de performance, eu só faço branding, começa a especializar, certo? Certo. A questão é que aí esses mesmos caras que estão se especializando, com essa história de social media, vamos supor, você é um cara que faz CSS, não sei se alguém sabe o que é CSS. Eu sou um especialista em CSS. Aí você só vai entrar em comunidade de CSS, só vai entrar em lista de CSS, só vai em evento de CSS, ou de qualquer outra coisa, Ruby, seja o que for. E aí você vai criando a sua tribo, e você vai se bitolando. Certo? Então o que acabou acontecendo com o tempo foi o surgimento de uma geração de profissionais extremamente verticalizados, mas profundamente bitolados. Uma tremenda dificuldade de falar outra língua. Outra língua, eu digo, sentar com cara de negócios, sentar com cara de comunicação. Eu não sei se alguém já teve que passar por algum projeto, você tem que botar na mesma mesa um desenvolvedor Java, hardcore, né, com cara... Cara, são duas tribos diferentes.
E aí, isso começou a complicar o digital, porque o digital, como eu falei para vocês, sempre foi horizontal. Ele sempre envolveu várias áreas. Tá? Eu até acho que uma coisa que facilitou um pouco a minha vida, a minha carreira e tal, foi o fato de poder conversar com várias áreas. Eu fiz um pouco de engenharia, eu consigo conversar com engenheiro. Eu fiz comunicação, eu consigo conversar com cara de comunicação. Minha família inteira de advogados, eu consigo conversar com jurídico. Então eu conseguia fazer a ponte e fazer as coisas funcionarem. Eu consigo falar com um comercial legal também. Então você vai entendendo, você vai costurando ali e faz acontecer. Mas, à medida que as coisas foram se verticalizando, começa a ficar difícil de novo. Né? E ainda mais quando, sei lá, o presidentão de uma empresa fala, eu quero falar com um cara aí de inovação, de digital. Qual especialista desses tem estofo, para não dizer culhão, de sentar na mesa com o presidente e falar de igual para igual? Não tem. O cara entende da especialidade dele. Né? Se deixar, passa pizza embaixo da porta, o cara fica lá no calabouço, tá legal. Então começou a ter uma dificuldade curiosa, que é de interlocução. Você não consegue mais ter gente com visão de negócios, gente com visão de comunicação. Desculpa, cara, eu só programo. Eu sou um programador, eu só sei fazer apps Android, ou qualquer coisa dessas. Eu não preciso entender de negócios, eu não preciso entender de... Cara, precisa. Tá? Eu acho que isso fica um pouco claro. Alguém já trabalhou aqui com startups, ou está em algum tipo de startup? Você está? Cara, não é fácil você encontrar um profissional, entendeu? Que de repente consiga ter visão de negócio, consiga conversar com todo mundo. Não é fácil. Você vai encontrar desenvolvedor que só consegue programar na linguagem da moda, que sempre é uma linguagem da moda. Acredite se quiser, existe linguagem da moda. Né? E aí o mundo começa a ficar mais complicado de novo. Tanto, curiosamente, quer ver uma coisa engraçada? Qual é o cara mais demandado hoje em dia no mercado? Qual é a especialidade mais demandada no mercado? Estatístico. BI, Business Intelligence. Estatístico, de uma hora para outra, precisa, e não existe, né? Você não encontra gente de BI. Não encontra, você não encontra, o cara custa caro, o cara não sabe mexer nas ferramentas, porque... Vão para fora, né? É isso. Vai fazer estatística. Trabalhar na Bélgica porque você manda lá fora, eles entendem mais a necessidade e acabam indo para fora. Então você começa a perceber que começou a surgir um descompasso entre o que o mercado educacional e mesmo espontaneamente as pessoas estavam tomando rumos que de repente não era mais isso que o mercado precisava. O mercado precisava de gente com visão de negócios, gente com uma bela bagagem estatística, uma bela bagagem de negócio, e não tinha, ninguém formou esses caras. Né? Renê, uma das coisas, pegando 2 ganchos teu aí, que eu falo para eles desde o primeiro dia que eles entraram aqui. Uma frase que para mim é marcante: você precisa entender de negócio e não do negócio. Boa, essa é do Romeu. Né? Essa é do Romeu. Então, todos os professores que passaram pela escola do Romeu chegaram aqui para dar aula para eles e falaram exatamente essa frase. Se não colocaram no slide, ó, isso. E você reforçou. Isso. E tem uma outra coisa, Renê, que na minha equipe de Cirela, a minha busca frenética foi por um estatístico com visão de marketing. Não existe. Não existe. Eu achei um. Nossa Senhora. Esse cara durou comigo 8 meses na empresa, ele saiu porque não foi valorizado pelos nossos superiores a visão que ele tinha de negócio aplicado aos números para gerar resultado para a base da comunicação. Então esse cara ele foi excluído do mercado. Ah, que pena. E hoje é um dos profissionais que eu gostaria que todo mundo aqui se virasse um dia estatístico com visão de marketing. Eu ainda percebo muita gente saindo do mercado, seja porque fez exatas ou fez humanas, tanto faz, ainda com uma visão muito quadrada. Não dá mais para ter. Não dá mais. Aliás, quer dizer, uma coisa que eu gostei quando eu fui para a Cubo também. Aliás, voltando, eu não respondi a tua pergunta. Por que a Cubo conseguia fazer coisas do balacobaco, por assim dizer? Por uma razão simples. O cara, quando começou essa empresa, ele falou: eu não quero viver de mídia. Eu não quero ganhar dinheiro com mídia. Se eu não quero ganhar dinheiro com mídia, eu não fico escravo. Então eu quero propor para o meu cliente o que eu acho que realmente é legal para o negócio. Cara, essa pequena mudança de filosofia gerou uma empresa com um DNA completamente diferente. Né? Tanto que a gente tinha cases ali que o cliente chegava com um problema qualquer. Desculpa, deixa eu desligar. Desligar e colocar em modo avião. Gerou uma empresa com DNA, tanto que acho que o lema do Kerser é whatever hot shop. A gente faz qualquer negócio, porque qualquer negócio que seja
pertinente para o cliente. Então tinha cases ali que o cliente chegava, olha, eu preciso fazer uma campanha para vender salgadinho. Porque você não precisa fazer uma campanha, você precisa de um salgadinho novo. E aí vamos sentar e vamos bolar um salgadinho novo. Tanto que o hábito ali não era chegar para falar assim, ok, me passa o briefing. Essa não era a questão é assim, me fala qual é o seu problema de negócio. Me conta qual é o problema do seu negócio e aí a gente vê como é que a gente pode ajudar conforme a nossa especialidade, certo? E aí, curiosamente, vou contar uma anedota que é o caso oposto, tá? Como é que as coisas são normalmente. Eu estava na Local Web e uma posição super legal, bacana, tal, jóia, rodando o Brasil, falando com Deus e o mundo, tal, conhecendo empreendedores, bem legal. E aí, um conhecido meu que tinha uma agênciazinha pequena, que também queria ser meio fora da caixa, tal, queria ser um pouco diferente, era um cara com uma visão de marketing, mas com um bom background de tecnologia. Aí uma vez ele falou, pô, Renê, eu posso me apresentar para vocês aí? Aí eu falei, pô, vamos lá, peraí, eu não sei muito bem qual é o que vocês fazem direito, então o que você quer dizer com vocês? Você quer falar com o nosso pessoal de marketing, com o nosso pessoal de produto, com o nosso pessoal de TI, com quem vocês querem falar? Ah, não, vocês. Eu falei, ai meu Deus do céu, tá bom. Aí eu juntei vários colegas, pelo sim, pelo não, né? Aí não veio esse colega meu, que é um amigo velho, um amigo querido. Ele mandou quem? O cara mais moderno que ele podia ter. Então veio o cara com cabelo engraçado, com Mac branquinho e tal, tá bom. Eu falei, vamos ouvir o cara, né? Aí o cara chegou e falou, olha, eu quero falar para você sobre tendências. Aí você fala, puta, meu, vamos lá, né? Eu estou sentado em cima de 20 mil servidores, 40 GB de banda e o cara vai querer falar de digital, tá bom. Aí o cara começou a falar de tendência, ele começou a falar de mobile. Cara, ele falou, aí eu tentei interromper, né? Aí ele falou, mostrou números. Aí ele pegou e foi embora. Aí como eu tinha carinho pelos meninos, eu peguei e liguei lá para mim naquele atendimento e falei, olha fulana, posso te dar uma dica, na boa? Vocês erraram na mosca. Erraram na mosca, total. Perderam uma puta chance, tudo bem? Porque, puxa, vocês conseguiram uma audiência bacana, vocês conseguiram entrar pela porta da frente. Mas a questão é, eu não percebi se vocês fizeram a lição de casa. Vocês deram uma checada, o que é hoje você ser o líder em hospedagem? Que tipo de problema que a gente tem, que tipo de desafio que a gente tem, quais são as ameaças de mercado. Eu acho que o cara não olhou porra nenhuma. Não olhou. Ele chegou com a mesma apresentação, com o mesmo keynote que ele poderia ter chegado, ele chegou com o mesmo keynote, moderno pra caramba. Né? Ele não fez a lição de casa. Aí ele chegou, não só não fez a lição de casa, como não teve a humildade de perguntar o que vocês estão passando hoje, onde dói, né? Onde está doendo, qual é o problema que vocês têm hoje. Né? Porque o que seria normal, olha, a nossa especialidade é essa, como é que a gente pode ajudar vocês? O cara não teve essa humildade. Né? E aí, para completar, o cara vai me falar de, tudo bem, eu acredito em mobile, adoro, mas se tem uma meta de vender não sei mais quantas milhões de hospedagens até o final do mês, dane-se mobile. Mobile era tipo 1% da minha audiência. Se eu tenho uma meta para amanhã, dane-se 1%, eu quero falar com 99%. Eu quero falar com um cara que ainda tem o Windows XP, sei lá com quem eu quero falar. Né? Então, isso para mostrar para vocês como existe um descompasso, né, entre, sei lá, o cara que está lá sentadinho no escritório bacana na Vila Olímpia com o Mini Cooper, achando que o digital é o que ele está vendo naqueles sites bacanas da Wired, Gizmodo, Engadget, ele está achando que aquilo é digital. Ele não olhou para fora, ele esquece que ele está em São Paulo, Campinas, Brasil, né? Então não adianta ele saber cases que lá fora funcionam e aqui dentro não. Então, acho que uma das coisas que fez a Cubo ser a Cubo foi simplesmente mudar as regras do jogo. Tá? Outras agências também estão seguindo o mesmo caminho. Não estou dizendo que seja a melhor solução do mundo, porque, de novo, quem paga as contas? Porque se você está fazendo alguma coisa que nunca ninguém fez, vai dar errado, óbvio, vai dar trabalho, grana, e tem outro problema extremamente interessante, que é o seguinte, ao longo do tempo, o cliente acostumou a pensar que digital não custa nada. Põe um WordPress aí, abre um canal no YouTube, né, contrata o sobrinho por R$500, tal. E na verdade o próprio mercado contribuiu abaixando cada vez mais o preço. Então o cara está acostumado a não gastar porra nenhuma. Então eu lembro de 2 casos, o cara falou, olha, é o seguinte, vamos testar vocês aí, a gente quer que vocês façam, a gente está lançando não sei o que, não sei aonde e tal, façam barulho.
Barulho. Tá, ok, barulho, tá bom. Então tá bom, já que você não vai falar o que quer dizer fazer barulho, quanto que você está pensando em termos de grana? Né? Porque você tem por $1 milhão, sei lá, você põe o Aerosmith, não sei lá o que você faz. Quanto você tem de grana? Aí o cara fala, uns 100 mil mais ou menos. Pô, que bom. Mais ou menos. Porque quando o pessoal começou a pensar na agência, alguma coisa que desse para fazer barulho, custava 500. René, tem uma história que eu já dividi com eles, é super parecida com o que você está falando. Uma imobiliária, você sabe, eu sou do mercado imobiliário, sim. ligou para mim, disse assim, olha, já acompanhamos o teu trabalho, sabemos quem é você de longa data, sabemos que você, desculpe o perdão da palavra, mas já falei isso aqui uma vez, você é o fodão do mercado imobiliário, você vai resolver o nosso problema, eu tenho uma verba de marketing para fazer um barulho tremendo no Google. Falei, qual que é o valor da sua verba de marketing? Ele falou, tenho R$600 para 6 meses. Eu falei, ok. Eu vou fazer barulho. Eu simplesmente disse para ele ao telefone, eu falei, rapaz, desculpa, com R$600 eu vou comprar uma caixa de fogos Caramuru. Compra várias panelas. Não, cara, mas teve um outro caso também de uma mega multinacional do mercado financeiro. Uma história parecida. O cara mandou uma menina para falar com a gente na agência e falou, olha, é o seguinte, a gente está mudando de escritório, fiz uma puta reforma, vai ficar tudo super legal e tal, e a gente queria que vocês ajudassem a fazer alguma coisa do de sempre, né? O briefing de sempre. Aí você fala, porra, meu, que legal, pô, a gente viu a planta do escritório, aí você começa a ter ideias, né? Começa a ter ideias, e aí tinha um planejamento de conteúdo, tinha máquinas especiais, aí quando veio a verba era 30 mil. 30 mil você compra 3 monitores, sei lá que você faz com isso. Então, cara, então bota um monte de piriguete, não sei, faz o que você faz. Então, esse é um problema que a gente tem, que não é muito fácil de resolver. Existe uma expectativa aqui em cima, né, que alguém faça alguma coisa genial, por assim dizer. Eu vi não nessas palavras, mas essa semana Olha aí, tá vendo? está começando um projeto novo na empresa que eu trabalho, do diretor do UK para Mobile. E aí são 2 diretores, de operações e diretor geral. Reuni um time, que é a galera dentro da empresa que entende alguma coisa da área. Não, vamos fazer um projeto e tal. E aí eu falei, olha, meu medo é que mobile é muito fácil piratear. Então tem que ser um negócio com uma divulgação muito rápida. Aí o diretor de operações, não, mas fazer marketing para isso é fácil. A gente pega, coloca umas garotas bonitas assim de Uau! Eu fiquei olhando, tem hora que a gente não responde porque é muito esforço para pouco resultado. Aí você vira piada pronta, que nem aquele vídeo do trator, não sei se alguém viu. Isso. Bom, então assim, a gente tem alguns desafios perpétuos, né? O desafio é vários desafios. Para quem trabalha com isso, é como é que você ganha, como é que você cobra, né? Como é que você corresponde à expectativa que está cada vez mais alta. E a expectativa é sempre assim, sei lá, e aí até tem um problema que eu vi isso de perto. Foi um cliente que chegou, ele estava desesperado porque ele queria fazer um viralzinho, ninguém conseguia fazer a porra do viralzinho. Aí a agência conseguiu fazer um viralzinho, e o viralzinho deu tipo 3 milhões de views, assim, organicamente. Maravilhoso, legal, tá, pô, adorei, vou contratar vocês. Segundo projeto, aí, já que vamos fazer alguma coisa mais elaborada, né? Essa história de viralzinho é muito pobre, vamos fazer uma estratégia de conteúdo, tá tudo bem? Aí, toca fazer uma estratégia muito mais bacana, mais racional, tal. Aí quando chega na hora o cara vê, peraí, quantos views teve? Não, veja bem, o racional é outro. Falei, não, eu quero 3 milhões, peraí, como 600 mil? Decaiu. Falei, não, mas o que a gente está fazendo é uma coisa. Não, eu quero mais do que 3 milhões. Aí toca, aí tem que levantar a barra, aí você tem que fazer 5 milhões. Né? Você fica escravo do sucesso. Você acertou a mão uma vez, o cara vai te pedir sempre a mesma coisa. E como é que você levanta a barra sem parar? Então, assim, a gente tem alguns dilemas que eu não sei muito como... Eu estou sendo muito franco com vocês. Eu não sei muito como contornar ou como resolver. Né? O que eu percebo é que, curiosamente, esse também é um desdobramento engraçado, né? Porque no começo, quando juntava o pessoal assim de digital, a gente ficava tirando sarro dos clientes. Eles são umas antas, são os burros, são os atrasados e tal, né? O que acontece hoje em dia é que quem é que tem budget, quem é que tem orçamento hoje para ir no
no Mobile Fest de Barcelona, quem é que tem para ir no South by Southwest, no Texas? Quem? O cliente. Então o cliente está indo numa porrada de evento, o cliente está mais antenado que a gente, cara. O cliente está fazendo MBA não sei aonde, o cliente está indo para Singularity, aí de uma hora para outra o cara do digital só está remando, está lá remando que nem um louco, ele parece maquinista de trem que vai jogando carvão ali para aquela porra andar, o cara não consegue, o cliente está mais antenado. Então você vai conversar com o cara, não é mais aquela coisa que você chega lá arrogante, eu sei pra caralho. O cara sabe mais. O cara sabe mais, ele está sabendo mais que você. Né? Como é que esse cara resolve a vida dele? Então não é muito fácil. Eu percebo, como eu já comentei com vocês. Eu estava ontem, comentei com ele que eu estava almoçando com o Romero Tecnisa. O cara montou uma equipe excelente. Então a parte, o filé mignon, a inteligência, as ideias criativas estão lá dentro. E aí contrata a agência para execução. É legal fazer execução? Sei lá, é um trabalho justo, nobre, como outro qualquer, mas é isso que a gente quer fazer, só a execução. Né? Você fala, não, eu tenho ideias geniais, eu conheço os cases legais. Legal, ok, quem paga? Por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou pagar essa história? Então, tem esses dilemas, eu acho que faz parte, é como se fosse um pecado original do digital. Manda. Mas é uma tendência que está acontecendo. O Bradesco, Itaú, como você comentou, eu já tenho visto isso. Mas será que é porque o cliente não quer participar disso? Que é bom. Ele não quer estar ali dentro, nessa coisa do brand total da marca dele. Você tocou num bom ponto, porque assim, à medida que essa questão da inovação começa a ficar realmente crítica, ela começa a ficar crítica para o próprio negócio. Então, se o cara não consegue achar uma maneira, né, de fazer isso, sei lá, tem uma agência que é parceira, que senta junto para definir estratégia, ele só tem mané do outro lado, o cara fala, desculpa, mas essas coisas chaves eu faço aqui dentro, porque é o futuro da companhia, é um troço estratégico, senão o cara vai me botar um júnior para me atender, um estagiário, e não vai rolar. Então é um bom sinal, porque significa o digital, assim, sentando no board, né? Na mesa do board, tipo Luca Cavalcante no Bradesco, é board, esses caras estão lá definindo o futuro do banco. É legal, o problema é que a gente não consegue entrar nessa. A empresa que eu trabalho, ela montou uma house justamente porque era a W Brasil, e um dia o diretor passou lá e viu que quem fazia as peças eram os estagiários. E daí ele falou, peraí, parou. Para contratar estagiário e ter um diretor de arte razoável, eu faço isso lá. Bota em casa, cara. E eu posso coordenar toda hora, eu sou egocêntrico, então eu falo assim, eu quero assim, eu quero. E não está certo, se você fosse você faz o quê? Sem contar que numa agência dessas grandes, eu estou com uma conhecida minha que ela, de digital, a vida inteira, planejamento, super boa e tal, foi para uma dessas agências grandonas tradicionais. Aí eu falei, e aí, né? Tô super feliz. Falei, o que você está tomando de manhã? Como assim? Não é possível. Não, eles me deixam fazer qualquer coisa aqui, eu estou tendo umas ideias legais, eles estão emplacando. Eu falei, conta melhor essa história. Porque aí eu lembrava de um outro colega meu que tinha passado pelo mesmo lugar e que quando contrataram... Não foi a W Brasil, não. E aí, conversando, vamos dizer... Ele começou, eu falei, bom, eu sou um cara de digital, vou fazer coisas legais. Aí um dia chegou o dono da agência e falou assim, brother, menos. Você não está aqui para desviar dinheiro do offline. Dinheiro vai para o offline. Você está aqui para ser bacana, aparece de vez em quando, dá uma ideia legal, faz uma app de 20 mil reais e está tudo bem, mas não tira dinheiro do negócio. Aí quando eu tinha essa ideia na cabeça, eu contei essa história para ela, falei, pensando bem, eles me deixam fazer qualquer coisa em digital, desde que o planejamento inclui um filme de televisão. Você faz o que você quiser desde que tenha um anúncio na televisão. Que é onde a agência ganha grana. Agora, o cliente não é bobo, uma hora ele percebe, peraí, por que eu estou jogando dinheiro fora com isso? Né? Outra questão extremamente interessante, que eu tenho dó de quem é cliente, que é a seguinte, cada agência se especializa no seu jeito de ganhar dinheiro, certo? Sei lá, que nem médico, que nem qualquer outra coisa, psicólogo, o cara é um especialista, né? Então vamos supor, se eu tiver... Não sei, estou meio inseguro, estou inseguro, crise de meia-idade, o que eu faço? Compro uma Harley Davidson. Bom, se eu estiver inseguro e passar numa loja da Harley Davidson, o cara fala, compro uma Harley Davidson. Se eu passar numa outra porta, o cara fala, você tem que fazer uma lipo, uma plástica, tal, fazer um implante, sei lá. Se eu passar cada lugar que eu passar, o cara vai falar que a solução para os meus problemas ou é Viagra, eu não sei o que é. Né? No digital tem uma coisa muito parecida, você vai num evento, o cliente vai num evento.
tendências do futuro. Aí o cara da agência vai falar de tendências do futuro. Que tendência que ele vai mostrar? Se eu fosse um cirurgião plástico, a tendência é silicone. Certo? Então, aí você vai ver assim, o futuro é o Facebook. Curiosamente, o cara vende Facebook. Né? Que coincidência. O futuro é branded content. O que o cara faz? Branded content. Então, um dos problemas que a gente tem é que muito do que a gente vê como tendência, o cara está apresentando isso porque é a única coisa que ele sabe fazer. Né? Há um tempo atrás, eu tive uma oportunidade bacana de conversar com um cara super bom do mercado de seguros, que é um mercado agressivo. O cara participou, ele foi Big Boss, tudo que você pode imaginar de seguradora grande, o cara foi, ele montou uma startup de seguros. Aí eu contei, como é que você está indo, conta aí e tal. Falei, olha, é o seguinte, uma agência X lá, digital, me ajudou com o branding, o posicionamento, tudo bem e tal. Aí chegou no final do ano, os caras me passaram uma conta X. Aí eu falei, o que é isso daqui? Ah, Facebook. Eu falei, tudo isso? É, tudo isso. Quanto que eu vendi de seguro? Não, veja bem, porque a importância do engajamento, do não sei do que, do like, do follow. Quanto que eu vendi de seguro, cara? Eu sou uma startup e eu tenho que vender seguro. Se eu não conseguir vender seguro, eu fecho. Vai ser end-up, né? Não vai ser mais startup. Aí, o que o cara fez? O cara não conseguiu justificar, justificou com papo furado, porque o cara inventa umas métricas. Existia engajamento antes do Facebook? Ninguém falava essa porcaria. Bom, aí o que o cara fez? Chega para lá para a agência e contratou um cara de Google. Ele botou um cara lá dentro que só faz campanha no Google. E está funcionando melhor. Né? Se ele for atrás do ninguém, só o que acontece com o Google? A agência não ganha dinheiro. Você já viu alguma agência propor Google? Ninguém propõe. Ninguém propõe. Funciona pra caramba, é maravilhoso. Vocês trabalham com Google aqui? Vocês usam Google AdWords? Funciona pra cacete, você gerencia super bem e tal. A agência não ganha dinheiro com isso. Então ela vai falar que você precisa... Não. Aí você vai num evento... Ou seja, as coisas mais importantes e que você poderia estar fazendo, muitas vezes ninguém te fala. Porque o cara que está falando, ele tem que vender o próprio peixe. Isso é super comum. Ainda mais vocês vão em eventos, de repente pagam uma puta grana para ir no evento X. Aí você não percebeu que o evento X tem 10 patrocinadores. Cada patrocinador vai... Né? Você vai ouvir patrocinador. E cada um vai estar vendendo o próprio peixe. E aí coisas super importantes que poderiam ser legais, quem está falando a respeito? Às vezes você vai ver um cara falando de Google no evento técnico do Google. Mas não é uma coisa que ganha notoriedade. Né? E isso acaba, inclusive, isso é uma coisa complicada para todo mundo aqui, que acaba deseducando o cliente. É a história do viralzinho. É importante o viralzinho? Faz diferença milhões de views? Sim, ou talvez sim, em alguns casos mereça, sei lá. Né? Traz o negócio, sim ou não. Mas muitas vezes alguém consegue emplacar na cabeça dos clientes uma métrica. Puta, você fica escravo daquilo para sempre. Eu rodei o mercado agora, cara, só se fala em engajamento. Eu falei, pera, não só. O que quer dizer exatamente? É qualquer coisa que você tocou a campainha, o cara vai achar que é engajamento, entendeu? Você, sei lá o que você fez. Você sonhou com um cara também, engajamento. Mas por que isso tem que ser engajamento? Como é que isso se traduz? Tal? Então, às vezes a gente acaba ficando prisioneiro de mito. Alguém criou um mito, alguém está ganhando grana com essa porra desse mito, mas não necessariamente é isso que você está precisando fazer. Né? E o que é pior, às vezes eu lembro de ocasião já de repente ter... Acho que social media foi um caso desses, né? Porque social media ganhou vida própria, virou tipo Frankenstein. De uma hora para outra, social media era uma disciplina por si só. Então, de repente, está numa empresa que tem várias necessidades, comunicação, suporte, marketing, né? Uma porrada de coisa. Aí tem um cara do social media separado de todo mundo. Você fala... aí de repente você fala, eu tive uma ideia legal, a gente podia fazer um troço no Facebook para levantar a bola de tal produto. Aí ele fala, pô, legal, você falou com o cara do produto? Não. Pô, vai dar uma olhada, os caras devem ter uma estratégia, né? Deve ter um planejamento de marketing. Não, aqui é social media. Eu falei, calma. Vai falar com o cara, porque você tem que entender qual é o plano de mídia. Você já viu um plano de mídia? Não. Mas não, social media é social media. Aí você fala, pô, o cara, imagina, o cara pagou, fez uma faculdade e se especializou numa coisa que em princípio não é uma disciplina isolada. Tanto que com o tempo o que a gente conseguiu fazer? Social media servia para suporte, legal, suporte, bacana. Servia para comunicação mesmo, e servia para uma coisa mais marqueteira. 3 coisas separadas, né, se está dentro do planejamento das equipes e tal. Mas o mercado acaba criando mitos.
Aí o cara vai bater no peito, vai levantar a bandeira, vai achar que aquilo é mais importante que todo o resto, que ele não precisa fazer concessão. Ele perde o que de novo? Visão de negócio. Tem que fazer porque tem que fazer. Por que tem que fazer? Não, porque as empresas conversam. Eu não quero conversar com, sei lá, shampoo. Né? Eu não quero conversar com, sei lá, concessionário do meu carro. Não quero conversar. Quem disse que as empresas têm que conversar? Né? Não é divã de psicólogo. Não, porque você tem que ouvir o seu cliente. Se vai fazer alguma coisa a respeito, você só vai ouvir reclamação e apagar incêndio. Né? Então, eu acho que qualquer um de nós aqui, a hora que cai na real e vai para dentro de um negócio que está andando, você começa a perceber que existe um gap, né? uma distância entre aquilo que você idealizou e a realidade do mercado. Quem tem razão? Você que é arrogante porque acha que sabe alguma coisa, ou o cara que tem que pagar as contas, o cara que está com o Excel na mão? Muitas vezes é o cara que tem o Excel na mão. Eu vou com uma anedota curiosa. Uma época eu estava procurando emprego, que acontece com uma certa frequência. Acontece mesmo. E aí eu cruzei um cara super empreendedor, tal, ele tinha uma empresazinha de software, ele não era nem uma agência, era uma empresa de software. Ele contou a seguinte anedota: ele tinha uns parentes que tinham uma confecção. Ele foi lá, chegou pro primo dele lá, falou: cara, posso dar uma olhada na sua confecção aqui? É de graça? Ele falou: não, só vou dar uma olhada, quero ver se eu posso ajudar. Aí ele começou a olhar e descobriu que era uma zona, disquete subindo a escada, fax pelo ralo. Cara, era o caos, era uma coisa menos, o lápis aqui, o caos, uma coisa super caseira. Aí ele falou: pô, vou fazer um sisteminha aqui e esse negócio vai andar que nem um relógio. Aí ele bolou lá um sisteminha, orçou. Aí ele chegou pro primo dele lá e falou: cara, seguinte, você vai economizar 500 mil reais por... Estou chutando o número, tá? 500 mil reais por ano. Ele falou: porra, cara, obrigado, pô, isso que é primo legal. Tá falando: não, calma, mas isso vai te custar 20 paus. Eu falei: nem fudendo. Ele falou: não, vamos fazer a matemática de novo. Você vai economizar 500 mil reais, isso vai te custar 20 mil reais. Nem fudendo. Calma, isso é matemática simples. Ele falou: não, você não está entendendo. Esses 500 mil que você disse que eu vou economizar, eu nem sabia. Eles não saem do meu bolso, não existe, eu não sei. Ninguém está me enchendo o saco por causa disso. Agora os 20 mil saem. Entendeu? Como está dizendo que talvez no futuro, foda-se o futuro, mas cara, 20 mil vai ter que sair do meu bolso. Né? Então, quem está certo aí? Talvez a longo prazo deixa certo o cara que teve a visão do sistema, mas também o cara que vai pagar a conta, quem já tentou emplacar um projeto digital aqui? É quando você vai ver quem é que paga a conta lá dentro. Você vai ter que pegar um pouco do budget de marketing, um pouco do budget de TI, um pouco do budget... É capaz que você não pegue budget nenhum e morra na praia porque a tua ideia era muito ambiciosa. Uma outra anedota essa foi um pouco embaraçosa, mas também mostra pra gente como a gente às vezes é muito romântico, a gente é muito idealista, né? Eu voltei a trabalhar numa agência, que eu falei: puta, que bom que você voltou, porque tem um cliente que tá puto com a gente, tá super frustrado, vai lá, tal. Aí eu fui falar com o cara, era no Rio, inclusive, lá fui eu, era um cliente, cara, todo poderoso, ele mandava nos portais, o cara tinha muita verba, o cara tinha inúmeros sites pra cá, Eu olhei antes, fiz a lição de casa e falei: puta, meu, o cara tem tudo, eu não tenho o que propor para esse cara, o cara tá bem, né? Então eu vou propor o quê? Eu quero ser seu parceiro, né? Eu quero te ajudar no dia a dia. Aí eu cheguei lá, puxei o saco, falei que tudo que ele tinha era muito legal. Aí eu falei: olha, é o seguinte, nossa especialidade é marketing de relacionamento, então vamos pensar o seguinte cenário: eu tinha uma lousa, aí eu peguei, desenhei assim, ó, vamos imaginar, isso daqui é a base de dados dos clientes, certo? Então a gente cruza com a base de dados de transações e, no que eu falei, ele começou a rir. Aí eu parei e falei: o que eu fiz? Você é muito ingênuo. Eu falei: mas eu mal comecei a desenhar, cacete. Eu falei: não, você é muito ingênuo, eu vou te explicar por quê. Tá vendo essa base aqui? Essa tá comigo, certo? Sabe aquela base que desenhou? Tá com o filho da puta da sala do lado, eu quero que ele morra. Então, se você quiser fazer qualquer coisa que vai me obrigar a falar com aquele cretino canalha, esquece. Então vamos fazer assim: você quer se dar bem comigo? Você traz alguma coisa que só dependa de mim. Se der errado, ninguém vai ficar sabendo. E se der certo, eu vou ficar super bem na foto. Quem está certo, quem está errado? Eu que fui ingênuo e fui achar que, né, eu sou aqui o iluminado, né, eu sou tipo o Neo, né, do Matrix, eu vejo os números passando assim, né, eu vou iluminar a vida do cara. O cara fala: meu, se liga, meu, se você quiser fazer isso, você vai morrer. Foi uma certa ingenuidade minha, por quê?
acho que isso faz um pouco parte do DNA da gente que mexe com o digital. A gente acaba sendo um pouco arrogante. A gente, em português, claro, a gente caga muita regra. Né? Então a gente chega lá, cara, o cara está com uma empresa de 10 mil funcionários, um faturamento de não sei quantos bilhões, e vai você lá, o grande especialista, falar o que o cara tem que falar, fala, meu, pera lá. Né? Pera lá. O que você tem que dizer que é troco para mim. Né? Então a gente manda. O que eu vejo ainda, se a gente pensar até no marketing, cultura organizacional, a gente percebe ainda que existe uma retração das empresas na aceitação ainda da metodologia do marketing digital nas empresas. Eu vejo uma empresa aqui em Campinas, que eu trabalhei no tempo, Correio Popular, a Hack, o Grupo Hack, que perdeu muito dinheiro, porque não se acompanhou. Ainda não, sabe, agora que ele tenta fazer alguma coisa, não acompanha mais. Porque, por exemplo, quando veio a questão dos classificados online, através de imobiliárias, as coisas, o maior faturamento que eles tinham, acho que 70% do faturamento era classificado. De repente eles perderam esses 70%, perdeu 70%, mas perdeu 40%, 50% em cima de classificado online. Só foi perceber depois que perdeu, porque quantas vezes, dentro da cultura a gente falava assim, precisa fazer, e aí Silvino lá com aquela cabeça quadrada, falava, não vou gastar dinheiro com isso. Mas cara, vou ser muito franco com você, eu acho que isso de uma certa maneira ilustra. Porque muitas vezes a gente está de fora, se você estivesse na cadeira dele, por exemplo, vamos imaginar que de repente o impacto da sua ideia significasse jogar fora um monte de coisa, reciclar a equipe inteira. Tem decisões que são muito difíceis. E se o cara for mais conservador, tem uma coisa chamada de custo de oportunidade. Quer ver uma coisa curiosa? Eu trabalhava uma época no Yahoo, e aí eu era responsável pela parte de produtos, tinha uma porrada de produto, e-mail, Messenger, 30, sei lá. E um dos produtos era o canal de tecnologia, que estava super defasado, estava velhinho, tinha um patrocínio legal, a Escadel patrocinava, e aí era a época dos blogs, começou a sua história do blog. Aí eu cheguei para o presidentão e falei, cara, é o seguinte, o nosso canal está ficando meio velho, vamos investir uma grana, até para o cara renovar o patrocínio, vamos lá, tal, faz todo o sentido do mundo. Aí o presidente olhou para mim e falou, não. Eu falei, putz, eu acho que parecia tão óbvio, cara, é um canal que está velho, eu vou colocar uma grana ali, ele vai ficar melhor e o patrocinador vai ficar feliz. Ele falou, quanto vai... Não é cultura, é conta, matemática. Ele falou o seguinte, quanto vai custar esse negócio? 100 paus. Quanto que eu vou ganhar mais com isso? 120. Eu posso pegar esses 100 paus e colocar numa outra área, que de repente a hora que eu colocar o dinheiro lá vira 300. Então, o cara que está com o dinheiro dele não é infinito, ele tem um dinheiro finito. Né? Essa é curto prazo, não é curto prazo. Cara, mas muitas vezes a meta dele como executivo é a curto prazo. Aliás, na boa, isso é uma questão curiosa, né? Eu acho que a gente pensa como a empresa, só que nem a empresa pensa como a empresa. Ninguém na empresa pensa como a empresa. Se você pegar qualquer desses impérios, Abril, Estadão, é tudo empresa de família. Aí você vê pai sacaneando irmão, sacaneando tio, sacaneando... Cara, nem os caras que são donos daquela história conseguem pensar. Então, às vezes a gente tem uma visão um pouco idealista, um pouco romântica, e não que esteja errada, é que simplesmente o mundo é complicado. O mundo é muito complicado. No fim do mês vai fechar. Vamos supor, você tem uma meta que é a seguinte, a tua meta, quer ver, essa crise financeira que teve em 2008, os caras, para bater meta, o cara afunda o mundo vai acabar, foda-se, bati minha meta, vou levantar 2 bilhões de dólares no final do ano. É a gamificação, às vezes, como é que o teu mundo está gamificado. Quer ver um exemplo que eu também acho que pode ilustrar um pouco essa história? Uma coisa curiosa, né? Eu trabalhei um tempo na Microsoft, certo? Na época, o telefone da Microsoft, quem teve o Windows Mobile? Quem teve o Windows Mobile? Que bom, eu fico feliz, porque realmente não se deve me xingar. Porque por lá que saiu o iPhone foi uma revolução. O que tinha de contrapartida era o Windows Mobile. Cara, que estava super ultrapassado aquela porcaria. E os caras tentando, não, o iPhone não é tão bom assim, veja bem, tá. Aí chegou uma hora, eu participei eu estava nesse evento, estava lá ainda. O cara fez, vocês viram um filme recentemente do alpinista que prende o braço, vocês viram? Eu não conhecia essa história. O cara falou o seguinte, olha, é o seguinte, em 1900 bolinha, o cara que era o chefe da divisão mobile, imagina uma empresa que atende só 1 bilhão de pessoas, gigante, faturamento colossal. O cara falou o seguinte, o alpinista tal estava subindo a montanha, chegou lá em cima, tropeçou, prendeu o braço, não conseguia tirar o braço. Ele falou, eu continuo tentando e morro,
O que ele fez? Pegou um canivete suíço dele, arrancou o braço e desceu tudo de novo lá para baixo. E hoje ele é alpinista e está subindo tudo de novo. Ele falou, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai arrancar o braço, a gente vai cortar o Windows Mobile, vai matar e vai começar do zero. Aí na época, todo mundo gelou, porque você tem parceiro, você tem fornecedor, você tem fabricante, você tem... como assim você vai jogar fora e começar do zero? Eu falei, se a gente não fizer isso, a gente vai morrer. Né? E aí, no fim, eles acabaram fazendo o Windows Phone, que virou o Windows 8, que virou o Windows 8.1. E a empresa teve uma reestruturação, o Steve Ballmer saiu, eles conseguiram fazer uma mega reestruturação, pensando... E até uma outra coisa curiosa, nessa mesma época, o Steve Ballmer era o chefe da história. Eu estava numa reunião que ele estava apresentando lá, e ele falou o seguinte, era a época da crise de 2008. Ele falou assim, se eu for prestar conta para os acionistas, e quando você tem acionista, tem essa jogada. Se eu for prestar conta para os acionistas, eu vou falir em 2 anos. Eu vou dar uma banana para os acionistas, as ações vão cair, mas a empresa vai sobreviver. Eu vou investir em pesquisa, eu vou investir em desenvolvimento, eu vou continuar gastando dinheiro. Cara, se ele tivesse ouvido os acionistas, como muitas vezes você tem que ouvir, você morre. Então nem toda decisão é fácil, nem toda decisão é simples. Sei lá, quando a gente não enterrou a Nokia, todo mundo enterrou a Nokia. A Nokia morreu, a Nokia morreu, a Nokia morreu, aí de repente a Nokia abraça um cara que era uma coisa. Aí de repente a Nokia está indo de novo. Porque simplesmente os caras tiveram coragem de jogar fora o que eles tinham, jogaram fora mesmo e começa do zero de novo. Só que é difícil estar sentado na cadeira do cara. Às vezes o cara tem que tomar uma decisão. Imagina, você chega lá para o Estadão, fala, chega lá para o Estadão, Estadão, esquece o jornal morreu. Eu falo, obrigado, eu vou botar fogo em todas as máquinas, eu vou demitir todos os jornalistas e vou vender banner. Sendo que banner não dá dinheiro. Né? Inclusive porque muitas das coisas que a gente propõe de digital até hoje não estão bem resolvidas. Né? Quando fala, os jornais foram burros. Mas qual era o caminho? Perderam dinheiro, mas qual é o caminho? Mas qual é o caminho? De novo, música. Quem conseguiu resolver? O Steve Jobs resolveu com iTunes relativamente bem, pelo menos resolveu para ele, né? Para ele resolveu bem. Mas a indústria da música foi burra, a indústria do cinema foi burra. Senta lá, cara. É difícil sentar lá. Às vezes a gente está de fora e a gente esquece que qualquer decisão técnica ou tecnológica tem impactos que a gente não pode imaginar. Por exemplo, o mercado imobiliário tem um corretor. Você fala, ok, eu vou bolar uma plataforma em que o cara compra direto da construtora. Você mata todos os corretores do mundo. Você quer matar todos os corretores do mundo? Pensando bem, deixa eu pensar. Não, estou brincando. Ou então você... Não, sei lá, aí você fala, ok, eu vou, seguradora, eu vou tornar o corretor de seguro desnecessário. Ups. Né? Tudo bem, de repente você não gosta do corretor de seguro, mas o que acontece quando você torna um jornalista desnecessário? Ou quando você torna um designer gráfico? Quem é designer gráfico aqui? Você é designer gráfico? Então vou te contar uma história curiosa. Minha mulher, a mãe dela tem um coral e ela fala, eu queria ter um logotipo para o coral. Qual seria o caminho lá atrás? Você contrata um designer. O cara vai fazer um orçamento e você paga lá 2, 3, 4, 5 mil reais para o cara. Ela entrou no idologos.com.br, botou R$290, teve várias propostas, escolheu uma, resolveu. Filho da puta, tá vendo? Você estudou um puta tempo e você vai ficar desempregado porque alguma plataforma impactou você. Né? Então, hoje a gente tem algumas coisas que a gente acha, a desintermediação, as palavras são bonitas, né? Vamos webificar e desintermediar, tal. Aí você fala, jornalista desempregado, fotógrafo desempregado, professor daqui a pouco desempregado, daqui a pouco advogado desempregado, daqui a pouco médico desempregado, né? Então, nesse romantismo que a gente tem com o digital, a gente acaba esquecendo que, peraí, como é que é? Né? Nem tudo é tão simples assim, nem tudo é tão fácil assim. E aí tem uma coisa aqui que eu acho que vale a pena. Dois pontos. A primeira questão é a seguinte: por mais que a gente saiba, ou a gente acha que saiba, ou a gente tenha investido um puta tempo em palavra difícil, né? Fala crowdsourcing, do não sei do que, a gente tem que ter humildade sempre. Porque a hora que você chega na borracharia da esquina, eu sou um cara de digital,
Cara, você não conhece porra nenhuma de borracharia, cara. Você tem muito a aprender com borracharia, ou com padaria, ou com comércio, ou com aula, ou com tradução, ou com seja o que for, né? A gente fica achando que a gente é guru iluminado, mas na verdade tem cara que tem, sei lá, você pega um bom jornalista, o cara tem 30 anos de redação, cara. Isso ninguém substitui, né? Isso ninguém substitui. Então você não pode jogar um cara desse no lixo. Então a primeira questão para todos nós, sempre, primeiro com relação aos nossos clientes, a gente tem que ter humildade sempre. A gente sempre aprende com os caras, né? A gente sempre aprende com os caras. Mercado imobiliário, mercado de construção civil, cara, é um planeta super sofisticado. Não dá pra gente ficar cagando regra pros caras. Segunda questão, mesmo com relação ao digital, a gente também tem que ter muita humildade sempre. Eu vou te dizer por que a gente tem que ter muita humildade sempre. Eu estava no Yahoo, certo? Yahoo tinha acabado de comprar o Flickr. E legal, adorava o Flickr, bacana. O Yahoo comprou o Delicious. E vocês nem devem lembrar disso, pela certeza. Vocês são novinhos. Ah, que legal. Tá. Aí um belo dia um colega me falou, que do caralho. Ele falou que isso daqui, ó, que era o YouTube. Eu olhei e falei, que merda, quem vai querer ficar vendo filme de gatinho? Puta troço estúpido, o Brasil não tem banda larga, hospedagem de vídeo é caríssima, isso não vai andar. Errei. Né? Então, assim, a minha primeira reação com várias coisas que eu vi foi tipo, não vai dar certo nem a pau, e o negócio bombou. Outras coisas que eu achava que iam dar certo pra caramba não foram pra absolutamente lugar nenhum. Vocês vão achar algum vídeo de 10 anos atrás falando de alguma coisa, nossa, isso vai bombar. Bombou no sentido de boom mesmo, né? Bombou. Então, na real, isso é uma coisa muito curiosa. Vocês já viram falar de um cara chamado Guy Kawasaki? O Guy Kawasaki foi o primeiro evangelista da Apple. Alguém está com apoio? É um cara super importante na história da Apple. Tá? Ele foi dar uma palestra. É só desenho? Boa, mandou bem. Mandou bem. Pra você ver como o cara é bom, né? O cara bota a coisa no PC. Esse é o vacilou. A mulherada vai tomando paquete pra paquerar, ficou mais fácil. Esse é exclusivo, filtro de carbono. Não, mas o que é esse Guy Kawasaki? Uma vez eu estava numa palestra dele lá em São Paulo. Pô, o cara é uma lenda, né? O japonês ele é uma lenda. E alguém perguntou, por que você faz agora? Não, agora eu escolho onde investir, em startups e tal. Aí ele falou, pô, você sabe como é que você faz para escolher que startup dá certo? Eu falei, cara, eu vou ser muito humilde. Eu estou nessa área desde o começo, eu nunca acertei nenhuma previsão. Nunca. A gente nunca sabe o que vai dar certo. Aliás, o cara que criou não sabe se vai dar certo. Quando o cara fez o Twitter, convenhamos, é um mistério absoluto, né? Porque alguém inventa um troço com 140 caracteres. Bom, eu tenho certeza que ele não sabe por que deu certo. O Mark Zuckerberg fez o Facebook e não sabe por que deu certo. Aliás, uma situação muito comum, que eu já passei mais ou menos por isso, quando você está com alguma coisa que está dando certo, você não sabe por que está dando certo. 2, você não sabe se alguma mudança que você vai fazer vai dar mais certo ou vai ser uma cagada monumental. Né? E você vai todo mundo sair correndo. Porque volta e meia o Facebook faz isso. Né? Fiz uma mudança, bom, sai todo mundo correndo, aí volta, vai todo mundo para trás. Então, isso obriga a gente a ter muita humildade. É por isso que eu, tradicionalmente, eu tenho muito pé atrás com quem caga muita regra. O grande especialista, com quem caga muita regra, com quem é um grande especialista que sabe o futuro, a tendência. Eu falei, cara, seja humilde, cara. Ninguém podia prever o Twitter. O Twitter, não, as massas estavam... Nenhuma massa estava esperando nada, cara. Aconteceu e rolou. Orkut foi um fenômeno estranhíssimo. Até você entender, o negócio já acabou. Na hora que você entendeu, o negócio já morreu, já tem outra coisa que você não vai entender. Então a gente tem que ter bastante humildade mesmo, que por mais que a gente estude, pareça fazer sentido, quem acaba dando a prova de... Sabe qual é a prova? A prova mesmo, prova de fogo, teste, né? Pessoas. Porque o que a gente cria, as pessoas, elas adotam a imagem e semelhança, entendeu? Elas assimilam aquilo de um jeito que você não pode imaginar. Então, de repente, você cria uma plataforma para uma determinada coisa, as pessoas dão um nó e usam para outra. E elas vão rejeitar ou não, por questões que podem ser culturais, por questões que podem ser pessoais e tal. E aí isso volta lá para o começo, que é uma coisa engraçada, que é a seguinte: hoje, qualquer coisa que a gente pensa em digital, a coisa mais importante, sabe o que é? Eu não vou desmerecer a parte técnica,
Tá? Na verdade, tecnicamente está cada vez mais complicado. Você tem nuvem, você tem mobile, você... Mas o mais importante é entender de pessoas. Se você não entende de pessoas, se você não consegue fazer absolutamente nada que as pessoas adotem. Tanto que a palavra é adoção. Adoção significa, né, você tem vários cachorrinhos, qual que você adota? Né? Então, assim, a tecnologia é a mesma coisa. Por que alguém adota uma tecnologia? É normalmente por razões humanas. E essa história é real. Há uns anos atrás, 2009, por aí, 5 anos atrás, o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, veio para o Brasil, super pianinho, e ele foi fazer um evento ali no Itaim, e eu fui. Estava eu lá, um bando de nerds, claro. Aí, e é engraçado pensar que um cara desse, se ele entrasse aqui, ninguém ia perceber. Que é um garoto com, né, de moletom, boné, tá, chapéu. Aí, ele falou. Ele abriu espaço para as perguntas. Aí alguém tentou perguntar, o inglês do cara não segurou muito bem, desencanou. Aí eu peguei o microfone e falei, olha, posso fazer uma pergunta para você? É o seguinte, você está com... Isso foi antes da Primavera Árabe, tá, bem antes. Eu falei, olha, você está com uma plataforma que está sendo adotada no mundo inteiro. Como é que você está vendo? Essas pessoas estão... Como é que as pessoas estão usando, né? Como é que as pessoas estão se apropriando disso? Aí o cara olhou e falou assim, como assim? Eu falei, olha, então tá bom, deixa eu contar, eu já fui diretor de produto de Arruta, aí a gente percebia que muitos produtos, o mesmo produto, o mesmo código, o mesmo tudo. No Japão funciona de um jeito, na Índia é adotado de outro, a Alemanha não dá bola, de repente a Tchecoslováquia dá, a Polônia não sei, Brasil, China. A gente percebia que cada plataforma, ela era adotada conforme a cultura. Aí o cara olhou assim e falou, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque, para mim, se o produto for suficientemente bom, as pessoas vão usar da mesma maneira, porque no fundo as pessoas são todas iguais. Falou 3 razões. Primeiro, porque é engenheiro. Tudo bem, ninguém é perfeito. Eu estou falando que eu também já fui. Não, quando a gente estuda engenharia, tudo vira matemática. Não tem subjetividade. Não tem opinião. Né? Excel. Primeiro, porque tem essa mentalidade Excel. Segundo, porque é gringo. E quando o cara nasce nos Estados Unidos, imagina, ele liga, está vendo a televisão, o cara pousa em Saturno e as pessoas falam inglês, né? Penteia o cabelo, né? Então, tem isso. O cara esquece que o mundo pode ser diferente. E, em terceiro lugar, porque ele era muito novo. Eu acho que hoje, depois de uma Primavera Árabe, ou depois, sei lá do que, dos protestos no Brasil, talvez o cara já tenha percebido que o buraco é mais embaixo. Pessoas são pessoas. E aí, meio para perguntas, eu vou contar uma história curiosa, que é a seguinte. Tem uma iniciativa muito legal nos Estados Unidos que se chama Singularity University, não sei se vocês já viram. Fica no campus da NASA, né? Ela é apoiada pelo Google, pela Cisco, por um monte de empresa legal, e a ideia dos caras é a seguinte: hoje as coisas estão andando exponencialmente. São o que eles chamam de tecnologias exponenciais. Aí não é só digital, aí tem tipo nanotecnologia, você tem DNA, né, medicina genética. Então, o avanço das coisas deixou de ser linear. E aí, essa universidade, o propósito deles é assim, como é que a gente impacta a vida de 1 bilhão de pessoas usando essas tecnologias? Então, eles têm lá uns cursos, e eu fui fazer um curso desse em 2011. Aí, primeiro você chega na Califórnia é lindo. É tudo lindo na cara, o céu é azul, as grãos, o passarinho e tal. Aí o cara abre a torneira, sai dinheiro, tudo funciona na porra da Califórnia. Você monta um Twitter, o cara fica 5 anos dando prejuízo, todo mundo acha bonito, todo mundo acha legal. Aí tem aquela história, fracasso é bom lá, né? Vai fracassar aqui pra você ver bom. Primeiro que você está lá é uma coisa meio estranha. Eu acho que deve ser alguma planta, né? Deve ser alguma coisa regional. Chega, algum tipo de delírio. E aí você está lá, os caras falando das tecnologias de ponta que vão transformar o mundo. Aí traz lá o cara do carro do Google para falar e tal. Aí você levanta a mão e fala... Vão roubar aqui, né? Bom, aí você levanta a mão e fala, meu, legal. Agora vocês estão partindo da pressuposição que essas coisas se implementam sozinhas. Não é bem assim. A hora que você tira daqui e põe em qualquer outro lugar, não vai funcionar igual. Né? O que acaba acontecendo, vocês leram aquele livro O Mundo é Plano? Então não leiam, porque eu acho que não é plano porra nenhuma. Porque, cara, é tudo muito... Você deu 3 passos, o mundo mudou. O mercado de Campinas não tem a ver com o mercado de São Paulo, que não tem a ver com o mercado de Porto Alegre. Então não adianta eu cagar regra aqui sobre qualquer coisa, porque o mercado de vocês é diferente. Vocês não têm Coca-Cola aqui para anunciar? Tem? Vocês têm Unilever aqui? Não, tem clientes locais. Né? Então,
Uma das ilusões que a gente tem em digital é que algumas coisas sejam universais e globais e se aplicam em qualquer lugar. E eu lembro de ter visto, eu queria ter fotografado, era uma história em quadrinhos de um viking. É uma história muito, se chama A Garota Terrível. Você lembra? Quem lembra do A Garota Terrível? É chato pra cacete. Jornal, Estadão, ou Folha, não sei. Aí tinha uma história do A Garota Terrível que era assim, ele tinha ido para Roma, tinha saqueado Roma, né, que é o business model dos vikings, era esse, né? Você vai lá, saqueia a volta. Hoje eles fazem celular, mas tudo bem. Aí ele volta de Roma com um sacão, né, com putim, né? Ele volta com tudo que ele roubou de Roma, né, um saque. Aí ele chega para a mulher: Helga, eu não esqueci o seu aniversário, eu trouxe um presentão para você. Aí ele pega, tira assim, aí vem a Helga com aquele chifrão. Ele pega, tira uma torneira de ouro. Eu falo: nossa, que coisa linda, é de ouro, que coisa maravilhosa. Peraí que você não viu nada. Aí ele pega e faz cri, cri. Aí ele para e fala assim: que engraçado, em Roma saía água. Isso é pra gente, eu gosto dessa piadinha pelo seguinte, algumas das coisas que a gente se encanta, elas são muito ligadas ao contexto local. Tanto é que, por exemplo, por que você tem tanta coisa no Vale do Silício e não tem em Nova York? Pouca coisa vem de Nova York. Por que algumas coisas vêm de Seattle e não vêm de Las Vegas? Né? Porque de repente você tem uma universidade, você tem uma certa cultura local, você tem condições econômicas que favoreçam. Então, você pegar e falar de Lean Startup, bonito, na Califórnia. Vai falar com o investidor aqui, que o cara quer retorno daqui a 3 meses. Né? Então, tem de novo, um certo pecado original nessa área da gente, que é esquecer que as coisas é tudo complexo, entendeu? O que vale lá a mentalidade, né? Não, porque vamos todos migrar para o digital, tá? Foi legal. Jura, santa, aí meu bônus, né? Como é que eu ganho dinheiro, como é que eu pago? A gente acaba esquecendo. Só que aí tem uma oportunidade que eu acho que é legal. Tem uma oportunidade que eu acho que é legal, que é a seguinte. Antes de falar da oportunidade, vou contar uma outra anedota. Teve um evento ano passado chamado The Next Web, foi lá em São Paulo, eventão, um evento originalmente holandês. Né? E aí eles iam premiar startups. Né? Aí eu fiquei lá vendo um monte de startups, porque, por uma estranha coincidência, é idêntico a alguma coisa lá de fora. Né? Que engraçado, né? Idêntico, mesma porcaria e tal. Aí foi um palestrante lá, um argentino, eu esqueci o nome do cara, um senhor. Ele subiu, pegou o microfone e falou: olha, meu nome é não sei o que lá, tenho tantos anos e eu sou um imbecil. Eu sou um completo imbecil. Aliás, eu tenho sido um imbecil faz uns 10 anos. Por quê? Porque eu estou dando um monte de dinheiro a troco de vento para um bando de garoto mimado que só está fazendo projeto que é cópia de coisa lá de fora e que nunca vai dar certo aqui. Então esse mercado inteiro nosso aqui de empreendedorismo, de startup, de Diabo 4, é uma imbecilidade. O cara foi duro, aí ficou todo mundo assim. E na real tinha muita gente ali querendo dinheiro mole, né? Ninguém está querendo trabalhar nem nada. Né? Ele chama a atenção. As pessoas criam startup para ganhar dinheiro mole. Né? Claro, para o Google comprar. É isso. Ninguém quer ser empresário, o cara quer ser empreendedor. Startup, você não quer me ajudar, sempre o projeto visa dinheiro mole. Isso, é meio bizarro. Mas aí tem uma coisa que eu gosto de falar, quando eu tenho oportunidade de falar com gente novinha, Sebrae, evento do Senac e tal, que é o seguinte: qual é a maior riqueza que o Brasil tem? Quem falar pré-sal, eu juro que vou ficar triste. Não é pré-sal, não é pré-sal, não é bunda, não é nada disso. A maior riqueza que a gente tem é problema para resolver. Certo? A gente tem, se você morar na Finlândia, que problema tem para resolver? Nada, você vai encher a cara de vodka, né? Dá pra fazer. Aqui a gente tem problema pra caramba. Né? E aí eu acho, não só eu acho meio delirante a gente ficar pensando em bobagem para fora, como também eu acho que até a gente está falhando com um certo dever nosso. Né? Pô, a sociedade investiu na gente. Por que a gente não está olhando e pensando em problemas concretos? Né? Como é que a gente resolve, como é que a gente melhora, como é que a gente... não precisa ser necessariamente campanhas para Coca-Cola. Né? Pode ser, agronegócio, como é que eu posso estar criando uma solução, pensando numa plataforma, como é que eu posso estar ajudando o mercado educacional. Um amigão meu agora, ele acabou de virar diretor de inovação do Hospital Albert Einstein. Porra, meu, já pensou que puta troço legal você poder inovar dentro de um hospital? Você está mexendo com vidas humanas, que puta negócio legal. Né? Então a gente fica o tempo inteiro vendo casezinho, viralzinho, pônei maldito, fala o que mais que a gente fica vendo? Um monte de bobagem, e aí em volta da gente tem um monte de coisa legal que a gente pode estar de alguma maneira influenciando.
Eu sempre levanto a bola desse caso. Eu estava numa dessas Campus Party, eu vou todo ano, eu acho que eu sou masoquista, vou sempre lá. A minha brincadeira é que Campus Party é a estação de reprodução dos geeks, entendeu? Eles não fazem sexo o ano inteiro, aí eles se juntam, tem umas cabaninhas, é tipo Galápagos, entendeu? Os caras tipo, usam, aí às vezes acontece alguma coisa e nasce outro geek, né? É assim que funciona Campus Party. Não, tô brincando, é legal, sempre, todo ano eu vou, desde a primeira. Aí eu estava lá, e aí numa dessas palestras malucas, já sei, me botaram num painel para falar sobre gamificação. O que eu vou falar de gamificação? Aí o cara falou, não, a gente fez um game pro Guaraná, que quando o cara vira o celular faz tsh. Eu falei, puta, que não é possível, o cara fez um game para Guaraná. Tal. Aí chegou a minha vez de falar, eu falei, Carol, na boa, eu tenho certeza que alguém na plateia aqui tem alguma história mais legal para fazer um game para Guaraná. Na boa, né? Vender mais Guaraná, mais chiclete. Aí um cara, geekzão true, aquele geekzão autêntico mesmo na plateia, ele levantou e contou uma história que eu achei muito inspiradora. Ele trabalhava na Previdência Social. E ele era baseado, acho que em Rondônia, um lugar muito longe. Eu nem sei no mapa onde fica, né? Porque, na verdade, você sabe que a bússola tem norte, sul, leste, oeste e longe. Então ele ficava um ponto cardeal longe. E aí, eu falei, caralho, o cara mora em Rondônia. E aí, ele contou a seguinte história, que na Previdência sempre teve muita indicação política, as coisas eram meio confusas. Mas teve um momento ali que algum político vacilou, e aí quem subiu era um cara interno, um técnico, um cara competente. E o cara falou, vamos botar ordem nessa suruba aqui. Vamos fazer o seguinte, eles resolveram gamificar a Previdência. Vamos fazer assim, quais são o que a gente quer aqui como objetivo? Melhorar tempo de atendimento, melhorar a satisfação, diminuir fila. Eles criaram os critérios. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai dividir o país em várias regiões, a gente vai mensurar todos esses parâmetros, a gente vai criar um dashboard para mostrar como é que cada região está indo nesses parâmetros aqui, e aí quanto cada um ganha, né, em termos de promoção, etc. e tal, vai estar relacionado a esses resultados e vamos botar uma região para competir contra a outra. O que é mais legal? Fazer isso ou gamificar o Foursquare e você virar prefeito da cervejaria? Né? Em suma, os caras mudaram, foi uma revolução interna, melhorou, hoje eles têm visibilidade de como está tudo acontecendo, está aumentando a eficiência, né, dinheiro público, está melhorando a vida das pessoas. Eles falam, cara, que legal, por que esses cases não aparecem? Por que não tem ninguém? Né? Não vai aparecer, vai aparecer um panaca que fez um aplicativo de realidade aumentada para você procurar a agência do banco, né? Ou fez propaganda no Waze. Então assim, cadê gente fazendo coisa de verdade? Né? Mudando indústria imobiliária, tá aqui os cases mais legais que a gente tem em digital. É do Romeu lá, cara. E o cara que é indústria, cara, ele vende tijolo, cara. Eu vejo só, um dos caras mais inovadores do mercado digital vende tijolo. Né? Então, por quê? Porque ele falou, dane-se esse mercadinho, Procter & Gamble, Unilever e tal, eu vou para uma indústria tradicional. Você podia falar, é uma indústria conservadora. Cara, como é que esse cara conseguiu, dentro de uma indústria conservadora, uma empresa familiar, inclusive, emplacar cases maravilhosos de inovação? Eu vejo como exemplo a Passarela, porque como ele resolveu, a Passarela, ele resolveu entrar com venda de sapato online, eu mesmo jamais pensei que pudesse vender sapato. Hoje o maior faturamento dele é venda online, olha aí, você tem não venda física. E é capaz que de repente ninguém conhece esse cara, mas todo mundo conhece Netshoes, que está no vermelho até hoje. Netshoes está no vermelho, Passarela está indo bem e ninguém sabe da Passarela. Então é engraçado porque às vezes tem cases que fazem sentido para o negócio, que estão indo bem, e a gente não fica sabendo, a gente às vezes fica pagando pau. Então assim, meio para encerrar minha fala e encerrar de verdade. Essa área da gente, que vocês escolheram, que eu também abracei, eu acho que ela tem uma coisa para comemorar, que é a seguinte: aquilo que era um sonho lá atrás virou a realidade de todo mundo. A minha faxineira tem 3 celulares com não sei quantos chips, entendeu? Assim, virou a realidade de todo mundo. Não é mais uma coisa. Agora, o grande desafio é, e aí? E aí? O que a gente consegue fazer que faça sentido para Campinas, que faça sentido para São Paulo, que faça sentido para a região sudeste, que faça sentido para a empresa que você trabalha? Como é que você consegue fazer alguma coisa que faça sentido local? Tá? Para inspirar vocês, porque assim, eu também volto e meio entro em crise, né? Fico mal-humorado, reclamo pra cacete, tá? Mas tem uma história aqui que me inspira, que é assim, eu estava ouvindo uma entrevista, não tem nada a ver com digital, tá? Era uma entrevista com um médico, um cardiologista, sei lá,
e ele estava super bem sucedido, ele resolveu entrar tipo Medicina Sem Fronteiras. Bom, é minha hora, né? É minha hora de devolver alguma coisa para a sociedade. Aí mandaram, ele foi parar num lugar na Ásia, que eu não vou lembrar, vamos imaginar que seja, na Malásia não, porque deixa os caras lá com o avião, vamos imaginar que seja Camboja. Aí o cara chegou lá, obviamente o país na lama, no horror e tal. Ele falou, bom, como é que eu posso ajudar aqui? Ele falou, olha, é o seguinte, eles têm um problemaço de mortalidade infantil, a molecada morre que nem mosquito. Ele falou, pô, legal, com quem que eu vou falar? Com o Ministro da Saúde. Vou falar com o Ministro da Saúde, pô, como é que a gente pode melhorar, tal, vamos lá. Ele falou, puta, mas é difícil, porque a infraestrutura, porque os transportes, porque a economia. Bom, tá legal, não dá, né? Então tá bom, vou falar com o Ministro da Economia. Não, porque veja bem, porque não sei o que lá, o dólar, então eu vou falar com o cara de infraestrutura. Não, também não dá, porque veja bem as estradas, não sei do que, da lama, da chuva. Aí, cara, ele falou, bom, vou desencanar dessa história. Aí ele começou a olhar os números e descobriu que numa região muito isolada do Camboja, estou falando Camboja, mas poderia ser qualquer coisa, Tailândia, os números eram diferentes, as crianças não morriam. Aí ele falou, cara, o que está acontecendo aqui? Ele foi lá, de repente é DNA, né? De repente tem alguma planta, sei lá. Aí chegou lá, cara, era a mesma tragédia, entendeu? A comida era a mesma gororoba, era a mesma desgraça, mas as crianças estavam bem. Aí ele percebeu que naquela região ali, no resto do país, as crianças eram criadas que nem galinha. O cara punha o filho no mundo, depois as crianças ficavam correndo assim, se joga lá, comeu, antes. Né? A criança, Deus cuida. Né? Naquela região específica, a mãe pegava o pirralho pela orelha e falava, meu, come essa porcaria, limpa o prato, 3 vezes por dia. Era a mesma coisa que todo mundo tinha para comer, mas a mãe pegava o moleque e fazia o moleque comer 3 vezes por dia. O que acontece? As crianças cresciam mais fortes e não morriam. Ele falou, porra, meu, tá fácil essa história. Aí ele pegou algumas mulheres, ele treinou para elas ensinarem outras mulheres, aí essas mulheres foram para as outras vilas, ensinaram essas vilas e foram exponencialmente, porque isso é exponencial, progressão geométrica, e conseguiram mudar a mortalidade infantil do país. Então a questão é engraçada pelo seguinte, eu tenho que me policiar, porque a gente interioriza muito o não dá, é impossível, não dá dinheiro e tal. Mas de repente a gente tem que ter abertura para perceber que pode ter algum case, alguma coisa está funcionando em algum lugar. E como é que a gente expande isso? Mesmo na empresa, você não vai conseguir mudar a empresa inteira, monta um núcleo pequeno. Deixa eu montar um núcleo aqui, um projeto piloto. Se der certo, a gente espalha. Você está numa escola, vamos fazer um projeto para um laboratório. Vamos ver se dá certo. Eu acabei de fazer isso agora, eu participei de um projeto. Vamos ver se essa porra dá certo. Se der certo, a gente tenta emplacar. Então isso pode ser uma maneira da gente conseguir fazer com que o digital vença algumas barreiras que a gente sabe quais são as barreiras, mas a gente fica paralisado, né? Então uma das maneiras pode ser essa. O que está funcionando? Vamos fazer um piloto, faz isolado. Isso dá para escalar, isso dá para multiplicar. Como é que a gente faz que a conta feche, que a conta se expanda e tal. Então acho que isso é um desafio para todos nós. Tá? Eu acho que é isso que eu consigo passar para vocês hoje, Gustavo. Acho que é isso aí. Muito bom. É isso. Pronto, acabou. Valeu.